da Educação, e hoje falando sobre o regulamento dos currículos alinhados à BNCC dos municípios, o papel dos conselhos e das secretarias. Com o objetivo de apoiar a resolução das principais dúvidas existentes sobre o processo de implementação da BNCC e dos currículos a nível municipal, a UNCM, em parceria com a Fundação Lehman e o Movimento pela Base, apresenta hoje o Guia das Regulamentações. O material possui referências de ações para conselhos e secretarias municipais de educação sobre como regulamentar os currículos municipais de forma a garantir conformidade e alinhamento à BNCC. E para falar sobre esse assunto, trouxemos o Eduardo Deschamps e também, para apresentar hoje o nosso webinar, Manuel Humberto Gonzaga Lima. O Eduardo Deschamps nasceu em Blumenau, em Santa Catarina, engenheiro eletricista, pós-graduado em empreendedorismo na engenharia, mestre em engenharia elétrica e doutor em engenharia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele possui MBA em liderança e gestão pública pelo Centro de Lideranças Públicas, em parceria com a Harvard Kennedy School. É professor da Universidade Regional de Blumenau, reitor da FURB também, professor do MBA em Liderança e Gestão Pública, secretário adjunto em 2011, secretário do Estado da Educação de Santa Catarina de 2012 a 2018, foi presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Educação, conselheiro do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina e do Conselho Nacional de Educação, onde exerceu a presidência do Conselho Pleno entre 2016 e 2018. Bom, trazemos aqui com esse enorme currículo, Eduardo Deschamps. Muito obrigada pela sua presença, Eduardo. Obrigado, Carolina. Um prazer estar com vocês, né? O pessoal, quando começa a ler meu currículo e vê que eu sou engenheiro, fica meio com o pé atrás, né? Depois eu tive muito mais tempo participando da gestão da área da educação e como professor também, né? Sou professor há 30 anos. Aí é que alinha com a questão educacional, né? Mas é um prazer poder estar conversando com vocês aqui. Que ótimo. Bom, e agora trazemos o Manuel Humberto Gonzaga Lima, que é natural de Neópolis, em Sergipe, licenciado em Ciências, pedagogo com habilitação em Administração Escolar, pós-graduado em Metodologia do Ensino, especialista em Direito Educacional e pós-graduado em Educação Global, Inteligências Humanas e Construção da Cidadania. Ele foi diretor do Instituto de Desenvolvimento da Administração, Pesquisa e Educação, conselheiro do Conselho Municipal de Educação de Neópolis, coordenador estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, vice-presidente nacional da UNCM, membro titular do Fórum Nacional de Educação e atualmente é presidente nacional da UNCM, mandato 2020 a 2024. Professor Manuel Humberto, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Carolina, a deferência e o convite. Estou muito honrado de estar aqui presente e principalmente de compartilhar esse momento com o professor Eduardo Deschamps, que é esta referência nacional de educação, um grande amigo que construí nessa jornada da legislação educacional brasileira, de forma que eu estou muito honrado e à disposição para falar um pouco daquilo que nós entendemos como uma das maiores ações no momento da educação brasileira, que é a construção dos currículos. Ótimo. Bom, para quem ainda não conhece o nosso webinar, nós vamos fazer a apresentação, né? Agora o Manuel Humberto vai fazer a introdução, depois segue o Eduardo falando um pouquinho sobre a regulamentação do currículo e após a apresentação do Eduardo, a gente abre para perguntas e respostas. Então, por favor, podem ir enviando as suas perguntas aqui pelo chat, que assim que a gente tiver a oportunidade, a gente vai fazer essas perguntas para eles. Muito obrigada. Dou a palavra ao professor Manuel Humberto para fazer a abertura. Bem, bom dia a todos. Antes de falar um pouco do Guia das Regulamentações, eu queria falar um pouco da UNCM, muito rapidamente. A UNCM é uma entidade de direito público-privado, criada há 28 anos atrás, em janeiro de 1992, e que tem como principal missão a aglutinação dos conselhos municipais de educação de todo o Brasil, coordenando todo esse trabalho, né? Nós estamos presentes em todos os estados brasileiros. Queria que passasse a próxima transparência, se for possível. Estamos presentes em todos os estados brasileiros, com mais de 5 mil conselhos de educação criados no Brasil hoje, funcionando de uma forma ativa, orientando a regulamentação da legislação municipal, principalmente, pautando a universalização do direito à educação e da gestão democrática e da política educacional e inclusão social como prioridades. Isto é algo assim, muito significativo que a UNCM tem em seu trabalho. Neste momento dessa aproximação que tivemos com o Movimento pela Base,
nós conseguimos estabelecer um diálogo muito interessante, porque após todo o trabalho realizado a partir da efetivação da BNCC em 2017, pelo Conselho Nacional de Educação, nós tivemos um trabalho muito forte realizado nos estados e municípios, e no caso da UNCME e dos conselhos municipais nos municípios brasileiros, onde efetivamos a construção dos referenciais curriculares, né? Esses referenciais curriculares trouxeram um diagnóstico, que eu vou apresentar rapidamente a vocês daqui a pouco, mas que traz um trabalho hoje que precisa ser discutido, principalmente em função do momento da pandemia que vivemos. Então, no primeiro momento, nós, logo após a construção desses referenciais, nós tivemos um apoio muito grande do Movimento pela Base e desse trabalho que, ora, se efetiva de uma forma muito direta, com o guia das regulamentações implementado, discutido com o professor Eduardo Champs, que foi o nosso consultor para esse grande trabalho, principalmente agora no segundo semestre do ano de 2019 e durante esse ano de 2020, num momento muito específico da educação brasileira, com esse distanciamento das reuniões presenciais. Isso foi fundamental para que nós possamos assim ter uma visão de futuro para o que possa ser realizado. Eu queria que passasse a próxima transparência para poder justificar esse momento, principalmente o que nos motivou a realizar essa ação. No primeiro momento, mesmo construído já e aprovada pelos conselhos estaduais e municipais de educação, o currículo deixou algumas dúvidas nos municípios, né, que precisavam, evidentemente, agora em 2020, serem completamente saneadas. Então, no âmbito dos conselhos municipais e secretarias municipais de educação, principalmente, alguns passos e instrumentos vieram justamente para essa discussão na formalização desse currículo que será adotado em rede, né? E aí esse material traz realmente referências, ações, discussões vindas dos conselhos municipais de educação, da própria diretoria da UNCME, né? Nós estamos ainda em constante discussões. Este ano a UNCME está realizando todos os seus encontros estaduais de forma virtuais, e todos eles terão a BNCC como uma discussão necessária. O professor Eduardo Champs, inclusive, nosso convidado para fazer uma das palestras de maior relevância no nosso encontro nacional, que será realizado entre os dias 10 e 11 de dezembro. Então, nesse processo, nós destacamos essa implementação nos municípios, tomando por base a modalidade de educação infantil e o ensino fundamental. Isso é a principal razão da UNCME estar nesse trabalho de organização mesmo dessa discussão tão necessária. O que nós queremos ainda dizer é que a centralidade dos currículos alinhados à BNCC, nesse contexto da pandemia, que hoje assola ainda o nosso país, ele atinge de forma direta a todo o contexto educacional existente. Então, as orientações das ações pedagógicas se constituem num ponto de partida para que possamos realmente termos um resultado prático e bem implementado, principalmente a partir do ano de 2021. Eu queria rapidamente trazer um contexto sobre um dado estatístico que vem logo a seguir na próxima transparência, que considero importante deixar para vocês nesse momento, né? Até maio de 2020, esse é o quadro atual da BNCC, da educação infantil e do ensino fundamental nos municípios, né? Nós temos 3.003 municípios que regulamentaram os currículos alinhados à BNCC, 1.515 municípios estavam com o processo de regulamentação em andamento, 381 não haviam iniciado o processo de adequação curricular, e 671 nós não tínhamos ainda informações dessa regulamentação. O que é que eu quero colocar? De maio até agora, exatamente em outubro, esse quadro já teve alterações, né? Nós já evoluímos, principalmente no tocante a esses três últimos itens. Já existe um quantitativo maior de municípios que regulamentaram os currículos, né? Essas informações ocorrem quase que semanalmente, estão sendo acompanhadas pelo Movimento pela Base, pela coordenação que é executada pela Undime e pelo Concede, e com um olhar muito de perto da UNCME, através dos Conselhos Municipais de Educação,
principalmente naquilo que toca aos currículos municipais. Então, dentro do trabalho de competência que os conselhos municipais têm na sua função mobilizadora neste momento, né, Eduardo? E na função deliberativa e ainda consultiva e propositiva, é um papel que se alinha dentro deste processo. A nossa expectativa é realmente que, com a divulgação cada vez mais ampla do nosso guia de regulamentações, nós possamos atingir de uma forma muito prática e direta os resultados que almejamos em 2021. Alguns deles já estão surgindo com um certo resultado, né, muito prático, acompanhando essa evolução dos municípios que regulamentam, mesmo nesse período onde as salas presenciais não retornaram, os nossos conselhos estão em permanente discussão com esse olhar diferenciado para que essa regulamentação ocorra com o maior resultado possível nesse momento. Então, seriam essas as considerações. Eu creio que a UNCM continuará apoiando de uma forma decisiva. Eu quero agradecer aqui esse momento de poder compartilhar com vocês essas informações e também o apoio que vem sendo dado pelo Movimento pela Base, pela Fundação Lema, a esse trabalho de tão significativa relevância para a educação brasileira. Muito bem, Manuel, vou começar então, né, já na nossa dobradinha. Exatamente, Que a gente fazendo. Primeiro também o passe agora. Muito obrigado. Chegou a bola redondinha, agora vamos botar ela no chão para a gente continuar, né? A primeira é um prazer, né? Quero agradecer esse convite, de novo reiterar aquilo que o Manuel Humberto já colocou, do trabalho que é feito pela Fundação Lehman, particularmente pelo Movimento pela Base. Eu tive a honra e o prazer de estar nos momentos iniciais do Movimento pela Base, ainda como secretário de Educação de Santa Catarina, acompanhar esse processo todo de elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Vocês vão ver daqui a pouco o histórico, mas principalmente a consolidação, né, desse momento tão importante. E eu vou fazer aqui para vocês a apresentação, né, já também reiterando e agradecendo o convite do Instituto Votorantim, a apresentação para vocês de como está estruturado o guia. O que eu vou apresentar slide por slide aqui é basicamente um resumo, um sumário de cada um dos itens que o guia tem, desde a introdução, histórico da implementação da BNCC, o marco legal, as referências de ações que a gente recomenda, né, para o trabalho de implementação da BNCC, um passo a passo, que é uma espécie de roteiro que vem muito inspirado no guia de elaboração e no guia de implementação da BNCC, que foi elaborado também pelo Movimento pela Base. Aquele era mais geral, focando já em secretarias de educação. Esse aqui é mais focado nos conselhos municipais de educação. Então, passo a passo de ações e depois quais são os prazos e quais são os outros documentos adicionais que nós temos, né? A introdução, ela procura reiterar a importância da BNCC, o que ela pode fazer pela educação brasileira. O Brasil, ele não tem um histórico de currículo e dificilmente nós teríamos num país com a dimensão continental do Brasil, com as diversas culturas, com a diversidade cultural, com a diversidade que nós temos regional, teríamos condições de ter um currículo padrão, um currículo único para o Brasil inteiro. Então, a BNCC ela vem com a lógica de procurar destacar as aprendizagens essenciais que devem ser desenvolvidas para todos os brasileiros, não importa onde nasceu, onde estudou, onde reside, e a partir daí se tornar um documento de referência importante para a elaboração dos currículos e propostas pedagógicas por parte das escolas, né? Então, a BNCC tem esse caráter de tratar os direitos e objetivos de aprendizagem, né, traduzidos em competências e habilidades, que todo estudante brasileiro deve desenvolver. Já vem com uma novidade aí, porque sai da lógica conteudista, entra muito na lógica de desenvolvimento de competências, habilidades focadas em atitudes e valores, né? E aí a introdução também reitera a normatização dela, que é através, principalmente da educação infantil e ensino fundamental, pela resolução do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, número 2 de 2017. Eu tive a honra de ser o presidente desse Conselho Pleno no momento em que foi aprovada essa resolução, que vem da comissão da base do Conselho, que era presidida então pelo conselheiro César Calegari, com relatoria dos conselheiros Chico Soares e Joaquim Soares Neto. Entre 2018 e 2019 já começa também na introdução a dar ideia da construção dos currículos, né, por estados e municípios, e principalmente aquilo que o Manuel Humberto já colocou, a motivação desse guia das regulamentações, porque nós percebemos que ainda muitos municípios tinham uma certa dificuldade de se organizar em termos da
da normatização da implementação da base, porque como a base não é o currículo, tem que ser transformada em currículo e tem que ser aprovada localmente. E também porque havia, e esse currículo vai tratar disso, né, havia a ideia também de reforçar muito o sistema de ensino local, uma vez que o Brasil tem essa lógica de sistema federal, sistema estadual e sistema municipal de ensino que está preconizado na LDB, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Né? Pode passar? O segundo tópico que o documento trata, ele vai tratar um pouco do histórico. Né? E aqui, num primeiro momento, o histórico de elaboração e aprovação. Em 2017, o MEC encaminhou a BNCC das etapas da educação infantil e ensino fundamental para o Conselho Nacional de Educação, e o Conselho fez uma série de consultas públicas em todo o país, aprovou o documento no finalzinho de 2017. Tá? E aí, a partir daí, com a regulamentação pelo CNE, nós entramos na lógica de implementação. Pode voltar, por favor. Na lógica de implementação, tá? A implementação pelos estados começa com o trabalho sendo elaborado pelos estados, mas na sequência vem também um trabalho importante a ser elaborado pelos municípios. Então, em 2018, o MEC lançou o PRO-BNCC, que é um programa de apoio à implementação da Base Nacional Comum Curricular. Foram constituídas comissões estaduais para a elaboração de currículos de referência para o estado, com participação das secretarias de educação, da Undime e, eventualmente, do Conselho Estadual e da UNCM, né? E foram feitas comissões, equipes técnicas para elaborar esse currículo de referência estadual. Em 2019, a ideia é que em 2018, isso dentro do cronograma do PRO-BNCC, fossem aprovados esses currículos de referência. Nem todos os estados conseguiram aprovar em 2018, e no comecinho de 2019, até meados de 2019, todos os estados, então, passaram a ter documentos curriculares de referência. Só que a gente tem que levar em consideração que o sistema estadual, ele não necessariamente determina o que vai ser feito pelo sistema municipal. Então, nós temos uma etapa seguinte. Óbvio que tem um currículo de referência do Estado, mas, via de regra, o sistema estadual não tem poder de determinar que esse currículo seja aplicado no município. Vem daí a importância de orientar os sistemas municipais de ensino para que esse trabalho possa ser realizado. Pode passar para mim? E aí a gente vem para entender essa lógica dos sistemas de ensino, tá, gente? Isso é uma coisa super importante, esse documento ajuda a fazer essa compreensão e a fortalecer isso, porque há muitos municípios, e o Manuel Humberto tem esse dado, que não têm sistemas de ensino estabelecidos de maneira formal por lei, mesmo tendo a LDB, em 1996, determinado que isso acontecesse. Então nós temos em alguns lugares, alguns vácuos, alguns buracos negros que têm que ser superados. Então, é importante a gente ter ideia de por que a gente está orientando os municípios nesse processo a partir da lógica do que é competência de sistema de ensino. Isso está colocado desde a Constituição Federal, da LDB, que indicam que União, Estados e municípios vão organizar os seus respectivos sistemas de ensino. E aí tem as atribuições de cada um. Via de regra, o Estado cuida de uma parte do ensino fundamental e ensino médio, os municípios cuidam de uma parte do ensino fundamental e da educação infantil. E a União, em tese, cuidaria do ensino superior, coordenando todas as políticas de educação no país inteiro. Então, é importante a gente ter isso em mente, que o Estado, o sistema estadual, não tem o poder, pela lei, a não ser que tenha uma definição própria no âmbito de cada Estado, porque depois tem as leis de sistema de cada Estado, mas não tem o poder de determinar efetivamente como cada município vai se portar, a não ser que os municípios, segundo esse último artigo ali, o artigo 11, parágrafo único, os municípios optem por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor um sistema único de educação básica no Estado. Tá? Pode passar. Feita essa observação, é que a gente entra na lógica de explicar o porquê há necessidade de orientar os sistemas municipais de ensino, particularmente os conselhos municipais, sobre o processo de implementação da base e de regulamentação da base. E aí vem toda também dentro do guia o marco legal e normativo sobre a Base Nacional Comum Curricular, que aparece no Brasil, observa que a gente tem um atraso nesse processo, lá na Constituição Federal de 88, e a gente só vai aprovar aquilo que está colocado na Constituição Federal, no artigo 210, e que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais, apenas em 2017 com a base. É óbvio que nós tivemos os parâmetros curriculares nacionais,
nós temos as diretrizes curriculares nacionais, mas esses dois documentos não dão conta daquilo que está fixado pela Constituição Federal, e a base sim. A própria LDB depois também fala da questão da base, o PNE, em 2014, também cita a necessidade de desenvolvimento da base, e depois a gente vem com a resolução do CNE, que cria a BNCC como referência nacional para os sistemas de ensino e para as instituições ou redes de escolas públicas e privadas da educação básica, para construir ou revisar os seus currículos, tá? Então, esse é um ponto importante sobre o marco legal que nós temos. Pode passar para a próxima, a gente vai falar agora um pouquinho do que a gente entende como referências de ações para a implementação da BNCC nos municípios, divididos em dois grupos, tá? Os municípios com sistema de ensino próprio, e depois eu vou falar dos municípios que a gente recomenda para os municípios que não têm sistema de ensino próprio. Município que tem sistema de ensino próprio, ele é composto da seguinte maneira: ele tem o órgão normativo, que é o Conselho Municipal de Educação, e tem as instituições ou redes de ensino, né? Tem a Secretaria de Educação e tem as instituições privadas, por exemplo, de ensino, tá? Então, o que a gente entende como ação que deve ser feita pelo sistema de ensino, entendendo-se órgão normativo e os órgãos executivos, que são secretaria e escolas privadas, né? Secretaria para a rede pública e a rede privada, tá? Primeiro que é estabelecer o documento de referência do território, que pode ser feito por três formas: uma simples adesão ao currículo de referência estadual, uma adesão ao currículo de referência estadual com adaptações ou complementações, aí já gera um documento novo, ou uma elaboração de documento de referência do território municipal próprio. Não preciso seguir o documento de referência do Estado. Por exemplo, o município de São Paulo tem um documento próprio, o Estado de São Paulo tem outro documento, tá? O Conselho Municipal de Educação, ele precisa normatizar esse processo. Então, ele vai ou editar um ato normativo sobre adesão ao documento de referência, ou vai regulamentar por ato normativo o documento de referência do Estado com adaptações, ou vai regulamentar por ato normativo o documento de referência do território municipal. O Conselho Municipal vai ter esse papel, ele vai definir, junto, depois vocês vão ver na governança, como realizar isso. E, finalmente, o Conselho Municipal, além de regulamentar a aplicação da BNCC no território, ele também vai monitorar a implementação do documento de referência regulamentado, né? E, finalmente, as instituições ou redes de ensino, a elas cabe, a partir do documento de referência ou do documento territorial, do currículo do território, alinhar as propostas pedagógicas ao currículo do território, fazer a formação dos professores e, obviamente, implementar essa nova proposta pedagógica para fazer ela chegar dentro da sala de aula, né? No próximo slide, que ela já pode passar para a gente vai falar o que a gente recomenda para os municípios sem sistema de ensino próprio, tá? Normalmente, municípios sem sistema de ensino próprio estão vinculados, portanto, ao sistema estadual de ensino. Então, aqui não existe conselho municipal, existe apenas as instituições ou redes de ensino daquele local, daquele município, a rede pública mantida pela Secretaria de Educação, a rede privada com seus respectivos mantenedores. Então, a nossa orientação nesse caso é que cada instituição ou rede de ensino, isso pode ser coordenado inclusive pela Secretaria Municipal de Educação, verifique as normas e orientações do Conselho Estadual. No final do documento, a gente deixa uma série de anexos para que possam ser acessadas as normas de cada Conselho Estadual. Aí você vai alinhar a sua proposta pedagógica ao currículo do território estadual, aí não tem escolha de fazer um currículo novo, a não ser que o Conselho Estadual tenha liberado para que cada município, cada escola do seu sistema elabore o seu documento de referência próprio, tá? E, obviamente, vai implementar as demandas específicas referentes à nova proposta pedagógica e as formações de professores adicionais. Então, essas são as ações para municípios com sistema de ensino e para municípios sem sistema de ensino próprio, que a gente recomenda no guia. Agora a gente vai entrar num passo a passo de ações que a gente recomenda, pode passar para a próxima, por favor, que a gente recomenda principalmente para os municípios que têm o sistema próprio, tá? Então, o primeiro passo, né? Estruturar uma governança. Eu acho que isso é importante. Como foi estruturada uma governança estadual, é interessante que a gente tenha os espaços de discussão para que possa ser feito o trabalho de implementação adequado no sistema municipal. Como a gente envolve no sistema municipal Conselho, que é órgão normativo, Secretaria de Educação, que é órgão executivo da rede pública, e as redes privadas, é importante que a gente tenha um espaço de diálogo entre cada um desses atores, né? Então, a gente recomenda a criação
de uma espécie de comitê gestor da BNCC no município, com a participação da SEDUC, do Conselho Municipal e representação das instituições de ensino privadas e públicas. Ter um comitê, esse é um comitê mais que organiza a governança, um comitê técnico que possa fazer algumas tomadas de decisão mais específicas do ponto de vista técnico, né, pedagógico, e um grupo de trabalho, caso seja necessário elaborar um novo currículo ou se tome a decisão de elaborar um novo currículo para aquele território, para aquele município. O passo 2, na próxima transparência, que vai ser passado agora para a gente, ele vai tratar de quais são as decisões que cada sistema vai ter que tomar, né? Pode passar a próxima, por favor? Que é o primeiro passo que esse comitê de governança vai analisar, né? A gente até recomenda que tenha um comitê de governança mesmo se não existir sistema de ensino próprio do município, tá? Porque é um espaço de diálogo importante. O primeiro passo, então, é verificar se o município tem sistema de ensino próprio. Se ele tem sistema de ensino, ele vai seguir para os passos seguintes, que tem algumas tomadas de decisão importantes, né? A primeira delas é se ele vai aderir ao currículo de referência do território, vai fazer adaptação a esse currículo do Estado ou vai fazer um currículo próprio, tá? Então, essa é uma verificação importante. Pode passar? O passo 3, ele já vai tratar da tomada de decisão específica, né? Eu primeiro faço uma verificação se eu sou sistema de ensino ou não, se eu vou, quais são os caminhos que eu vou ter, e depois eu vou tomar a decisão sobre o documento curricular de referência a ser utilizado pelo sistema de ensino. Então, como eu já disse, se eu vou aderir ao documento de referência estadual, se eu vou realizar adaptações ou se eu vou elaborar documento próprio, né? Então, a gente indica passo a passo o que deve ser feito a partir daí. A gente sempre recomenda, nesse caso, que antes da tomada de decisão, é importante ler e conhecer o documento de referência estadual, porque ele já foi, de certa maneira, elaborado em colaboração com os municípios, tá? Então, já teve um amplo debate, já teve muita contribuição, você pode ganhar tempo se você fizer adesão ao documento de referência do Estado. Mas, obviamente, cada município tem autonomia, ele pode fazer isso de uma maneira diferente. Pode passar para a próxima? O passo 4, ele já começa a entrar, até aí, nos passos 1, 2 e 3, a gente está tratando da governança do município, comitê gestor do município, comitê técnico, ou mesmo comitê de elaboração, né? Agora a gente começa a entrar no Conselho Municipal de Educação. Então, o passo 4 é que esse comitê gestor encaminha ao Conselho Municipal de Educação qual foi a decisão tomada, né, no âmbito dessa governança. Então, abre um processo, não importa se for por adesão, abre um processo no Conselho Municipal de Educação do processo para discutir. Olha, vou aprovar, vou regulamentar se vai ser feito adesão, se vai ser feita adaptação ou se vai ser feita uma análise de um documento próprio. E aí começa o trabalho no Conselho Municipal de Educação. O passo 5 é a análise pelo Conselho do documento proposto, né? De novo, reitero, pode ser uma simples adesão ou pode ser um documento novo que vai ser elaborado. Então, o Conselho Municipal de Educação vai estabelecer um grupo, né, uma comissão de relatoria com o relator. Eu fui relator, por exemplo, aqui em Santa Catarina, da análise do currículo estadual, para poder fazer a análise do currículo municipal, que vai ser apresentado pelo comitê gestor, né? Vamos para o passo 6, então, que é o próximo slide, onde tem o trabalho de elaboração do ato normativo, né, de regulamentação pelo Conselho. O Conselho não faz apenas um parecer, ele vai fazer um ato normativo, que pode ser simplesmente um parecer, pode ser uma resolução, pode ser uma deliberação. Cada conselho, dentro do seu regimento, tem a sua forma de organizar. E aí, de novo, ele pode simplesmente baixar um ato dizendo que houve a adesão, validando a adesão ao currículo de referência do Estado, ou vai baixar um ato aprovando o currículo de referência do município e indicando quais são os procedimentos que vão ser seguidos pelas escolas, tanto públicas quanto privadas, do município para a implementação desse currículo que foi aprovado. Tá? Vamos para o passo 7, então? Aí aqui a gente regulamentou, então a gente tornou oficial o currículo que deve ser seguido dentro do município pelas escolas de educação infantil e educação básica, ensino fundamental, do próprio município. Tá? Agora, tem algumas ações que perpassam o processo ou que serão realizadas posteriormente. Tá? O passo 7 é isso, né? Todo esse trabalho, desde a da criação
da governança, do comitê gestor do município, as decisões são tomadas dentro do comitê gestor, a aprovação, a análise e aprovação dos documentos no âmbito do Conselho Municipal, quais são as indicações para implementação das propostas pedagógicas, tudo isso deve ser feito com ampla comunicação, gente. É importante ter esse processo de comunicação para que a sociedade conheça esse trabalho. Não é apenas publicar normas, nem publicar atos, tá? É importante você trabalhar no sentido de comunicar quais são as decisões que estão sendo tomadas nesse momento, tá? E a gente vem, finalmente, para o passo 8, né, que é o pós, que é o monitoramento da implementação do documento aprovado. A gente também recomenda que esse comitê gestor possa continuar fazendo esse monitoramento da implementação, desde a formação continuada de professores, alinhamento de materiais didáticos, de avaliações das redes, revisão das propostas pedagógicas nas escolas, tá? É importante fazer o monitoramento dessa implementação e, obviamente, o comitê, o Conselho Municipal de Educação, no caso, né, nos sistemas onde eles são criados por lei, eles possuem um papel fundamental de acompanhamento e execução dessas políticas públicas, né, de monitoramento dos resultados educacionais do sistema municipal. Pode passar para a próxima? O documento, né, ele traz um fluxograma, só para mostrar de maneira gráfica todos esses passos que eu apresentei para vocês. Vamos para a próxima, então, que já é a última que a gente tem, para depois poder debater com vocês, e a gente apresenta ao final do documento os prazos e uma série de anexos para ajudar esse processo, né? É bom lembrar que a resolução do CNE de 2017, ela dava como o prazo máximo para alinhamento de currículos e propostas pedagógicas da BNCC até o início do ano letivo desse ano. Como bem colocou o Manuel Humberto, nem todos os municípios fizeram isso. Ok, era importante que a gente pudesse fazer, por isso a gente recomenda um esforço para que isso possa ser feito ainda esse ano. Lógico que a questão da pandemia atrapalhou um pouco esse processo, mas esse é um trabalho que tem sido feito no âmbito dos conselhos, né, com acompanhamento também dos conselhos estaduais. Então, a UNCME tem se esforçado com isso, é um trabalho muito bonito, tem sido feito pela UNCME. Eu quero aqui fazer um registro importantíssimo do grau de organização que a UNCME tem, no trabalho que tem sido feito pelo Manuel Humberto, mas obviamente também vem das presidências anteriores, né, Manuel? Que é um trabalho super relevante que tem sido prestado pela UNCME nessa organização dos sistemas municipais de ensino, tá? Então, ela tem feito esse acompanhamento e, por isso, da elaboração desse guia. E, para finalizar, tem uma série de anexos no documento para apoiar essa elaboração, esse trabalho que deve ser realizado em cada município, desde atos normativos de conselhos estaduais de educação, sobre currículos de referência, até modelos de parecer, modelos de resolução, rubricas, né, que são documentos para ajudar a análise de documentos curriculares pelos relatores de cada um desses processos, tá? Essa estrutura do guia, ele traz todas essas informações, mas, obviamente, como disse o Manuel Humberto, é um trabalho que tem sido feito acompanhamento pela própria UNCME, né, orientando os conselhos municipais de educação. A gente tem uma série de orientações que tem procurado dar, mas é importante também que o outro lado, escolas e secretarias de educação, conheçam esse processo, porque eles precisam trabalhar de maneira articulada também com os conselhos municipais, né? E os conselhos estaduais, onde não houver conselho municipal, ok? Eu acho que era isso. Carol, volta a palavra agora para ti, para a gente poder tirar as dúvidas e debater com o pessoal. Muito obrigada, Eduardo, pela apresentação. Eu vou pedir para a Ana Clara tirar só a apresentação da tela para a gente conseguir, as pessoas conseguirem nos ver diretamente, né? A gente tem algumas perguntas aqui para o professor Manuel Humberto e também para você. Para o professor Manuel Humberto, vamos lá, temos uma pergunta e depois eu faço a sua. A primeira é: de quem é a iniciativa para a criação dos conselhos municipais de educação, com ou sem sistema, nos municípios brasileiros? Bem, Carol, a iniciativa ela tem que ser do Executivo Municipal, né? Normalmente, os Conselhos Municipais de Educação do Brasil, eles têm um histórico muito interessante a partir da Constituição Federal, de 1988, e no segundo momento com a aprovação da LDB em 1900. Criados, eles foram os conselhos das capitais, né? Temos alguns conselhos históricos aqui no Brasil hoje. O Conselho de Aracaju, aqui do meu querido Sergipe, foi um dos primeiros a serem criados aqui, Eduardo. O de Florianópolis também tem um marco muito importante, né? E não é à toa que aqui está um catarinense e um sergipano discutindo currículo, discutindo conselhos, né?
Essa iniciativa, normalmente, ela vem do Executivo Municipal. Em alguns casos, também do Legislativo, por indicação da Câmara de Vereadores, de algum vereador que faz a indicação, o projeto tramita, é aceito pelo prefeito municipal e encaminhado e aprovado. O que ocorreu ao longo dos anos, e a UNCB tem tentado orientar para corrigir, é que, de forma concomitante com a criação dos conselhos, ocorram também a criação dos sistemas municipais de ensino. O nosso planejamento estratégico, inclusive, agora de 2019, que vai para o BN 19-21, ele prevê que até dezembro de 2021 é uma proposta audaciosa, viu, Eduardo? Você que tem acompanhado de perto o nosso trabalho, e eu quero aqui agradecer pela generosidade de suas palavras em relação à UNCB, nós pretendemos terminar 2021 com conselhos municipais de educação em todo o Brasil, e todos eles com sistemas. Nós estamos a um passo aí, nós temos 600 conselhos a serem criados, já estamos monitorando onde esses conselhos devem e podem ser criados, já com a construção do Sistema Municipal de Ensino. Nós entendemos que isso será uma grande colaboração para a educação brasileira e também para a implementação de uma forma futura, mais futura mesmo, da BNCC, com esses currículos, com os sistemas municipais funcionando plenamente. É um desafio, a nossa diretoria tem topado isso aí em todos os estados e, com fé em Deus, iremos alcançar. Mas, basicamente, é isso, Carol. A iniciativa é do chefe do Executivo, o diálogo da UNCB com os secretários municipais de educação, através da Undime, e com a Federação, a Frente Nacional de Prefeitos, com a CNM, com a BMM, tem sido a melhor possível com esse objetivo de criarmos os conselhos restantes que faltam. Nós somos mais de 5 mil conselhos, mais de 55 mil conselheiros atuando em todo o Brasil, e quero crer que, se em 2021 atingirmos esse objetivo, nós vamos ter um resultado muito promissor para a educação brasileira em todos os sentidos possíveis. Só para dar um complemento, Carol, né, e até dar uma informação para o Manuel Humberto, né, na segunda-feira nós identificamos aqui em Santa Catarina 6 municípios que não têm sistema próprio ainda, tá? E o próprio Conselho Estadual de Educação, em conjunto com a UNCB, está orientando esses conselhos, esses municípios. Segunda-feira vamos ter uma reunião com eles, para que eles possam criar, né, a devida legislação e o sistema próprio, porque hoje eles estão vinculados ao sistema estadual, por isso que o Conselho Estadual está fazendo esse trabalho, mas o próprio Conselho Estadual está incentivando que esses municípios também possam ter o seu sistema próprio. Então, aqui em Santa Catarina, eu acho que ano que vem a gente fecha 100%, viu, Manuel? Santa Catarina é um histórico, viu, Eduardo? Eu participei aí da abertura do Encontro Estadual, e eu aproveito para saudar o nosso coordenador estadual aí, o Cláudio Osso, que está nos assistindo, viu? Já mandou aqui um recado, que está elogiando, inclusive, o trabalho que está sendo executado, mas o Estado de Santa Catarina ele tem marcado muito a presença no âmbito da UNCB, desde a criação da UNCB lá em 1992. Florianópolis, inclusive, foi um dos primeiros conselhos que participaram da nossa criação. E qual é a maior dificuldade para a criação desses conselhos? Se vocês tivessem que pensar, né, na cabeça do gestor, qual é a maior dificuldade? Claro que no momento de pandemia como esse que a gente está vivendo, as dificuldades são ainda maiores, mas quais as dificuldades inerentes que vocês poderiam citar e como superá-las? Eu vou responder primeiro, depois o Eduardo pode completar, até pela experiência dele de conselheiro estadual de educação e de ex-presidente do Conselho Nacional de Educação. Eu não me entendo que ocorreram dificuldades nos últimos 10 anos. As dificuldades foram anteriores. Na realidade, há uma cultura educacional de vinculação dos municípios às redes estaduais. No passado, isso modificou muito, né? Quando eu coloco a LDB como um divisor de processo, e a própria Constituição um pouco mais atrás, esse histórico aí, nesse período que eu quero me referir. A partir daí, há uma conscientização muito plena, hoje, que os conselhos devem ser criados, tanto que nós somos mais de 5 mil hoje, dos 5.700 municípios brasileiros, nós estamos em mais de 5.100 já. Existem hoje, nos últimos 8 anos, uma criação quase que constante, né, uma discussão na maioria dos estados, os grandes estados brasileiros, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, eles têm mais de 80% de seus municípios com conselhos municipais de educação já em funcionamento. E os pequenos estados, o caso do nosso Sergipe aqui, o Rio de Janeiro, que tem 91 municípios, salvo engano, o Rio de Janeiro tem conselhos municipais em todos os municípios, que é o caso de Sergipe, né? Enfim, eu acredito que tenha sido realmente um trabalho que
que passa, primeiro, pela iniciativa dos prefeitos municipais, através da consolidação dessas instituições que representam, um trabalho de diálogo, de articulação, que a UNCB se encarregou de fazer nos últimos 10 anos, de uma forma muito direta, e principalmente esse trabalho que eu repercuto hoje nacionalmente, de uma interação muito grande a partir do Conselho Nacional de Educação, que culmina com as entidades que formam esse contexto de diálogo. A própria UNCM, o FONSED, que é o Fórum Nacional do Conselho Estadual de Educação. Eduardo acabou de dar um exemplo do apoio do Conselho Estadual de Santa Catarina na formalização desses 5 municípios, que não tem esses 5, 6 municípios que estão construindo seus sistemas, e também um apoio muito decisivo da Undime e do CONSED. Hoje esse diálogo está muito mais aberto, muito mais próximo. Nós participamos, por exemplo, do Fórum Ampliado de Conselhos, uma iniciativa que Eduardo, enquanto presidente do Conselho Nacional, apoiou integralmente, e isso vem ocorrendo sistematicamente com reuniões estratégicas que estão sendo realizadas e promovidas pelo Conselho Nacional de Educação. Então, tudo isso, Carolina, tem colaborado muito para que esse quadro que eu apresentei, inclusive com essa perspectiva de 2021, passe a ser uma grande realidade. Então, as dificuldades eu considero praticamente superadas. Hoje elas estão numa expectativa de um diálogo cada vez mais constante e objetivo para que isso possa ocorrer. Talvez, Carol, que possa, às vezes, dificultar que o município eventualmente siga o caminho da criação de um conselho como um espaço de diálogo, um espaço de construção, digamos, não só de deliberação e de acompanhamento das políticas educacionais no município, é às vezes o tamanho do município, né? Muitos podem pensar, puxa, mas o meu município é tão pequeno, eu vou criar mais uma estrutura, Secretaria de Educação não é suficiente para isso, às vezes você tem um município, tem pouquíssimas escolas, né? Eventualmente apenas a escola pública, poucas ofertas de escola privada e assim por diante. Mas a gente tem que pensar que o conselho não precisa ser uma coisa super gigantesca, né? Ele vai, obviamente, ter o tamanho e a sua organização de acordo, obviamente, com o tamanho do município, mas ele é importante enquanto espaço até de representação da sociedade, a maioria dos conselhos tem representação de estudantes, tem representação de professores, tem representações da sociedade de maneira geral, para que possam ser debatidas as políticas públicas municipais. Muitas secretarias dialogam, digamos, com a população naquilo que vai ser realizado, nem todas o fazem, né? Então, acho que o conselho acaba criando um pouco esse espaço, como bem colocou o Manuel Humberto lá no começo, não é apenas uma função normativa que o conselho vai ter, mas sim uma função de deliberação, uma função de acompanhamento, eventualmente até uma função de fiscalização. Hoje nós temos, por exemplo, até por lei, vários comitês que precisam ser criados para acompanhamento da merenda escolar, para acompanhamento do transporte escolar, que são funções que o conselho pode assumir, se isso for regulamentado dessa maneira. Então, observa que eu posso ter vários comitês que precisam ser criados por lei, que o próprio conselho pode fazer esse trabalho de acompanhamento num espaço próprio, num espaço único, né? Então você não precisa ter uma superestrutura para o conselho funcionar. O conselho é um espaço. Esse espaço é o espaço de diálogo, de debate, e aí, obviamente, com algumas funções de deliberação, de normatização, que são previstas em lei, mas não precisa ser algo muito gigantesco, não, e nem ter custos gigantescos para o funcionamento dele, né? Então, talvez isso possa ser, às vezes, inibidor, né? Puxa, para que eu vou criar um conselho se o meu município é muito pequeno? Não, cria um espaço interessante, importante de diálogo para as políticas públicas e políticas educacionais que são ser feitas no município. Bacana. Bom, vamos lá, temos uma pergunta do Marcos André, de Sá. Ele pergunta assim: existe uma metodologia adotada em algum município sobre o fechamento do ano letivo? Como serão confeccionados os históricos escolares dos alunos que estão concluindo suas etapas de ensino? Nono ano, por exemplo. Ele é de Serra Talhada, em Pernambuco. E aí, Manuel, você quer começar respondendo? Não, eu acho no processo? Eu preferia que você respondesse essa, eu posso complementar, se for necessário. Como, na verdade, eu participei, o meu mandato no Conselho Nacional terminou em julho, mas tanto o parecer 5 quanto o parecer 11, eu participei da elaboração deles, inclusive como relator ou correlator, e acompanhei agora o novo parecer, que é o 15, que vai gerar uma resolução, que ainda está em homologação pelo MEC, que regulamenta a Lei 14.040, que é a lei que criou as condições excepcionais para a educação agora nesse período de pandemia, né? É importante a gente ter em mente que esse é um processo que está sendo regulado em cada sistema de ensino. Olha a importância do conselho local.
Olha a importância que eu tenho de ter o município com o conselho e o próprio conselho estadual atuando nesse processo, porque eles estão fazendo essa regulamentação, porque as situações são muito particulares para cada território. O Conselho Nacional, ele deixou normas mais gerais, mas ele indicou que toda a regulamentação deve ser feita de maneira local, porque tem municípios, por exemplo, Manaus já voltou com aulas, Florianópolis não voltou ainda, talvez vai ter município que nem vai voltar com aulas presenciais ao longo desse ano, outros municípios voltarão de maneira mais plena. É uma situação muito particular de cada local. Nós não chegamos... Como é que era o nome mesmo de quem fez a pergunta, Carol? É o Marcos... Marcos, né? Tá, Marcos. O Conselho não chegou a regulamentar, o Conselho Nacional, no nível de dizer como deve ser o histórico escolar, porque isso vai depender muito da tomada de decisão sobre a questão do calendário escolar e sobre a questão do currículo que cada município ou cada escola está tratando, tá? E cada sistema definiu. Primeiro que você pode ter uma espécie de contínuo 2020 e 2021. Isso não significa dizer que você vai, digamos, deixar de fechar o ano letivo desse ano. Você fecha, você indica no histórico escolar a excepcionalidade do ano. Aqui eu estou fazendo uma conjectura, tá? De uma indicação que eu, se fosse gestor, faria. Eu indicaria no histórico escolar que o aluno trabalhou em situações excepcionais, que foram cumpridos tais objetivos de aprendizagem, quais são as disciplinas, quais são os conceitos que são dados, quais são as mudanças que foram feitas sobre os critérios de promoção, porque o CNE, e ninguém disse que não deve não ter reprovação, e nem disse que deve, que deve ter reprovação. E o CNE colocou o seguinte: deve ser feita uma avaliação criteriosa, cuidadosa, das condições que o aluno aprendeu, para que eu possa indicar a continuidade ou retenção dele. A retenção é sempre muito traumática, então o que a gente indica? Se você olhar ao final do ano, que você tem a condição de trabalhar com o aluno, uma recuperação no ano seguinte, mesmo ele seguindo de série, com toda uma reorganização curricular, é preferível que esse aluno siga adiante. Se de fato foi um aluno que não tem a mínima condição de ser recuperado no ano seguinte, nessas condições excepcionais, aí sim se poderia ser feita a retenção desse aluno, sempre lembrando que retenção é uma coisa que deve ser tratada sempre com maneira muito excepcional, porque ela gera problemas de desconexão do aluno com turma, desconexão da idade dele. Às vezes é preferível eu fazer um trabalho de recuperação forte no ano seguinte do que fazer a retenção dele pura e simples, tá? Então, faria o indicativo disso, das condições excepcionais e o que vai ser feito de trabalho no ano seguinte. Aí vem a importância de ser tratado como sistema municipal, porque, como ele falou, o Marcos falou, os anos de transição, 5º ano do fundamental, 9º e 3º ano do médio, são mudanças de rede que às vezes acontecem. O aluno, às vezes, sai do 5º ano do fundamental da rede municipal e vai para o 6º ano do fundamental para a rede estadual. Ele sai do 9º ano da rede do ensino fundamental da rede municipal e vai para o 1º ano do médio na rede estadual. E ele sai do 3º ano do médio da rede estadual e vai para a universidade, né? Então, esses alunos, como é que vai ser feito esse trabalho? Primeiro, olhar de prioridade para a recuperação deles ainda esse ano. Segundo, de que ele possa levar no histórico escolar dele para a escola para onde ele vai, quais são as dificuldades que ele teve, eventualmente, mesmo que se for dado indicativo de continuidade, de sequência de série para ele, para que a escola de recepção desse aluno possa fazer um trabalho de recuperação. Eu estou falando isso para vocês que eu tenho um filho de 9º ano do fundamental, está saindo de uma escola para ir para o 1º ano do médio para outra. Eu já estou conversando com a escola para onde ele vai, para dizer o seguinte: olha, ele vai ter lacunas que vão precisar ser trabalhadas, eu posso iniciar o ano letivo do ano que vem um pouco mais cedo, procurar fazer um nivelamento com todos os meus alunos e verificar depois como trabalhar com eles individualmente, tá? Espero ter contribuído, porque a coisa é bastante complexa, mas é muito local as soluções que vão ser dadas para isso. Bacana. Eduardo, qual é a relação da regulamentação dos novos currículos com o processo de planejamento pedagógico no contexto que a gente está vivendo nesse momento? Total. Eu acho que eu fiz muita live, né, gente, até por causa do Conselho Nacional, desde o início da pandemia. E assim, eu diria para vocês que se houvesse, nunca tem momento bom, né? Mas o momento que a gente vive talvez fosse o que a gente tivesse um pouco mais preparados para a pandemia. Talvez há 2 anos atrás nós não tivéssemos as condições e ferramentas de trabalho que a gente tem.
primeiro tecnológicas, né? Evoluiu muito as plataformas de videoconferência que a gente tem. Mas a parte disso, eu sei que nem todos os alunos têm acesso a isso, nem todos os professores têm acesso a isso, mas já é bem mais amplo. Mas o segundo é a questão de currículo. Eu acho que a gente ter uma BNCC com os objetivos de aprendizagem bem definidos ajudam muito a gente definir, a partir do currículo, o que eu consigo trabalhar esse ano e o que eu vou ter que recuperar nos próximos anos. Quando a gente não tinha essa bússola, ia ser um trabalho quase que como cada escola vai para um lado ou para o outro, tá? Onde os currículos já estão definidos, está mais fácil fazer o planejamento estratégico. Não estou dizendo que seja fácil, estou fazendo que está mais fácil fazer o planejamento pedagógico do que onde não existe currículo, tá? Então, acho que o momento é interessante, a regulamentação, quem conseguiu regulamentar antes está em condição melhor, quem demorou um pouquinho mais para regulamentar, nunca é tarde para regulamentar, até para orientar as escolas quais são os trabalhos que devem ser feitos, não só esse ano, mas nos próximos anos. Não nos iludamos, gente, nós não vamos conseguir botar a régua no mesmo patamar que a gente tinha apenas esse ano e ano que vem. Eu acho que isso vai um pouquinho mais, o secretário Rosselli já foi ministro, né? E São Paulo sempre diz, nós vamos ter recuperação em 2021, vamos ter recuperação em 2022, vai ter um trabalho importante a ser feito nos próximos anos, por isso tem um currículo de referência tão importante. Bacana. Antes da próxima pergunta, eu queria pedir a todos e a todas que estão nos assistindo, a gente vai fazer uma pergunta a vocês com relação a essa sessão de webinar. Aqui do lado direito da tela vai aparecer aqui a sondagem com 3 perguntas. A primeira é se você já participou de algum outro webinar do PVE, Programa Parceria pela Valorização da Educação. A segunda pergunta é caso você já tenha participado de outro webinar, se você já colocou em prática alguma ação que você aprendeu aqui. E a terceira é a avaliação que você faz desta sessão de webinar. Pedimos a todos que respondam às perguntas, então continuamos aqui. Mais uma pergunta com relação ao papel do MEC, do Conselho Nacional de Educação, Eduardo, a partir do ano de 2020, nesse contexto, qual seria esse papel? Então, o MEC tem um papel de coordenação da política nacional, né? Em que pese, às vezes, aparecer algumas entrevistas ou manifestações dizendo que o MEC tem muito pouco a fazer em termos da educação básica, uma vez que ele não é mantenedor de escolas de educação básica, mas está claro na LDB que ele tem um papel de coordenação importante. Aliás, a própria Secretaria Estadual de Educação, ela não cuida só da rede estadual, ela cuida da coordenação do sistema e da coordenação com os municípios, né? Então, da mesma forma, a Secretaria Municipal de Educação, em que pesa ela olhar para a rede municipal, mas ela também precisa fazer um olhar articulado com o Conselho Municipal da rede privada também. Então, mesmo que ela não seja mantenedora da rede privada, a gente tem que pensar a educação sempre com uma lógica de território mais amplo, e obviamente o MEC tem um papel de coordenação muito importante. Então, observa como o MEC teve um papel importante na questão da implementação da BNCC até aqui. Ele cria o PRO-BNCC. A partir do PRO-BNCC é feita uma articulação para que os estados gerem um currículo de referência e seja feita uma formação de professores com esses currículos de referência. Exatamente no momento, né, Manuel Humberto, ele pode falar um pouquinho melhor, onde deveria ter um pouco mais de continuidade para a orientação para os municípios sobre seus currículos de referência, teve uma certa retração do Ministério da Educação, por uma série de fatores, tá? Então, por isso tem todo esse trabalho de orientação, de guias de regulamentação, para que a gente possa fazer essa coordenação de trabalho, de formação, porque é muito trabalho num ambiente com mais de 5 mil municípios, né? Que o Brasil todo tem. Então, é um trabalho importante a ser feito de coordenação. Da mesma maneira, como é o MEC que coordena o material didático, né? O PNLD é sob coordenação do Ministério da Educação. O alinhamento do PNLD à BNCC é super relevante. Se o MEC não pedir esse alinhamento, não vai acontecer. Então, o MEC é o grande guardião da base, que é uma base nacional, e ele precisa, junto com o Conselho Nacional, obviamente, fazer o trabalho de articulação em regime de colaboração, como está colocado na própria LDB, o trabalho com estados e com os municípios para que as coisas possam acontecer. E, para finalizar, lembrar que o MEC é o responsável também pela regulamentação do ensino superior. E a formação de professores tem que estar alinhada com a questão da base nacional comum curricular. Então, olha quantos papéis o MEC tem, desde o material didático, de avaliação em larga escala, com ENAD, com a própria Prova Brasil, que tem que estar alinhada com a BNCC, a questão da formação de professores, a questão da articulação em regime de colaboração, a função supletiva e redistributiva de recursos. O supletivo é passar recursos para os municípios que tenham menos para poder fazer a equalização. A redistributiva é o trabalho que o Fundeb faz hoje. Então, assim, o MEC tem um papel super importante do ponto de vista de coordenação
das políticas nacionais de educação, e a BNCC não é nada diferente disso, né? Muito bem. E quer complementar, professor Manuel? Eu quero referendar primeiro o que o professor Eduardo coloca, né? Eu acho que foi assim muito interessante essa pergunta, porque ela traz à tona, e assim, de forma muito presente, a importância que o Ministério da Educação tem, histórica inclusive, na educação brasileira. Agora mesmo, na pandemia, essa discussão foi feita em vários momentos pela UNCM, pela Undime, pelo FUNSED, pelo CONSED também, e eu acredito que algumas delas faltou realmente como, principalmente uma ação da Secretaria de Educação Básica, né? Caberia a ela esse processo no segundo semestre de 2019, né, onde não tínhamos pandemia ainda, e agora, em 2020, isso ficou muito demonstrado. A gente está, inclusive, procurando, nesse momento, a UNCB, uma audiência com a nova secretária de Educação Básica, a professora Isabel. Ela tem sido muito receptiva. Acredito que nós vamos conseguir chegar. Recentemente, as orientações, Eduardo, do Ministério me surpreendeu, até eu me manifestei oficialmente junto ao ministro, porque os conselhos estaduais, os conselhos municipais, sequer foram colocados como órgãos realmente de acompanhamento do que precisaria ser feito dos municípios nos estados. Se falou em conselhos escolares ampliados, se falou em um comitê específico da BNCC, e esqueceram que esses órgãos, na realidade, já existem quando representados pelos conselhos estaduais e pelos conselhos municipais de educação. Então, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de encaminhar para o senhor ministro assim, uma colocação, nos colocando à disposição para que esse trabalho fosse feito. E em tudo isso, aí eu volto ao nosso currículo, ele é fundamental em 2021. Se nós não tivermos esse alinhamento, nós poderemos ter sérias consequências nas redes municipais, principalmente. Não que não atinjam as redes estaduais e as redes privadas, mas as redes municipais serão as grandes prejudicadas. Daí a nossa grande preocupação, a UNCM tem tido esse olhar assim preocupado mesmo para que essas lacunas sejam preenchidas no momento exato. E daí a ação que nós fazemos com o guia de da regulamentação da BNCC é fundamental. Ele é hoje, eu diria, uma peça estratégica para o ano letivo de 2021. Nós estamos tratando aqui, com base, inclusive, no parecer, que agora eu disse, o Eduardo me traz o número dele, 015, né? Que traz da medida 14040, como a construção de um calendário progressivo. O que é que nós entendemos? Que hoje os sistemas municipais de ensino terão que trabalhar, os conselhos principalmente, num calendário que atenda todo o ano letivo de 2021, de 2020, com todos os problemas que tivemos, com a aplicabilidade de 2021, do ano letivo de 2021 e do ano civil de 2021. E aí eu reforço aquilo que o conselheiro Eduardo acaba de colocar, da progressividade já do nosso olhar para 2022, né? Porque aí a vacina vai chegar, Deus vai permitir que ela esteja conosco, mas os anos não terminam, os anos letivos vão ter assim aspectos de diferentes considerações em vários municípios, eles não serão iguais, né? Aquele município que conseguiu, por exemplo, complementar as aulas não presenciais com mais efetividade, ele terá um impacto menor. E aqueles que sequer começaram o ano letivo de 2020, que temos esse caso a ser analisado. Então, tudo isso e o papel hoje da implementação do currículo estão fundamentados dentro de um só processo. Muito bem. Bom, já estamos chegando aqui ao final da nossa videoconferência. Vou fazer uma última pergunta e aí a gente encerra. Eduardo e professor Manuel, como vai acontecer na prática a implementação do currículo nos municípios e qual é o papel dos professores na aplicação do currículo a partir de 2021? O papel dos professores é total, né? Ali, todo esse trabalho que está sendo feito é para poder chegar até a sala de aula, a lógica dos conceitos que estão definidos na base do ponto de vista de aprendizagem essenciais. E, obviamente, que sem o professor alinhado com esse processo não acontece. Então, existe, sim, o próprio BNCC ele previa, para além da elaboração, ele tem duas etapas, digamos assim, a elaboração do currículo, o documento de referência e a formação dos professores. Então, você vai por cascatas, né? A base é a referência nacional.
você vai ter um documento de referência do estado ou do município, que pode valer para todas as redes ou não, tá? Depois você vai ter o projeto, a proposta pedagógica de cada escola, que é a tradução daquela lógica curricular para o espírito que a escola vai ter e como isso vai ser tratado no âmbito da sala de aula pelos professores que compõem aquela escola. E na sequência, obviamente, você tem a aplicação disso no âmbito da sala de aula, que depende fundamentalmente de um processo de formação, que os professores, na sua formação inicial, aqueles que estão na sala hoje, né, na escola hoje, eles não tiveram esse contato com a BNCC na época, a partir de agora eles passam a ter. Os novos estão sendo formados, já vão começar a ter a sua formação feita com a referência da BNCC importante, tá? Então, vai ser todo um trabalho de formação dos professores para isso. Observa que não é uma coisa simples e fácil de fazer, qualquer tipo de formação já não é simples, né? Mas nesse caso aqui, a gente sai de uma lógica conteudista, que graçava muito fortemente no processo de formação de professores até hoje, para uma lógica de desenvolvimento de competências a partir de habilidades, valores e assim por diante, tá? Então, é outra forma de tratar o processo de desenvolvimento educacional. E vem nesse formato porque são os formatos que estão sendo utilizados nas avaliações internacionais. A lógica hoje está muito mais focada na questão, obviamente, das competências, né? Então, esse trabalho é super importante. Eu acho que fazer chegar lá na sala de aula e fazer chegar o aluno, que é o objetivo final, ele precisa, obviamente, depende visceralmente do trabalho bem feito junto com os professores na sua formação. Muito bem, Eduardo. Bom, eu só tenho a agradecer a presença de vocês, agradeço a oportunidade dessa parceria com a Fundação Lema, com o Movimento pela Base. Nós aqui do Instituto Turantim temos sempre o objetivo e o desejo de fazer em parceria e com o objetivo de melhorar as instituições, melhorar os municípios, fazer atividades. Se pudéssemos ter todos os municípios envolvidos, a gente gostaria muito do nosso programa, mas a gente sabe que outras instituições também apoiam, né, outros municípios, outras cidades, e vocês fazem um trabalho brilhante também nesse sentido. Então, deixo a vocês as últimas palavras e agradeço muito a presença de todos. Eu comecei, vou falar primeiro e dar honra ao Eduardo aí para ele fazer esse encerramento. Primeiro, Carolina, eu quero lhe agradecer pela condução, foi muito importante o seu trabalho, brilhante mesmo, em todos os sentidos possíveis. Agradecer ao Instituto Votorantim pelo convite, né? Nós estamos sempre às ordens, a UNC é uma entidade que eu considero ainda em crescimento, de reconhecimento, inclusive. Hoje, o nosso papel, eu considero ele de uma função muito estratégica junto aos municípios, pela proximidade que temos, né? Não é fácil você, de repente, atingir aquele Conselho Municipal de Educação em Primavera de Rondônia e fazer ele funcionar, e funcionar nas condições possíveis que a gente imagina para se processar uma educação de qualidade, uma gestão democrática. Então, é isso que a UNC me faz. Ela se preocupa de norte a sul, de leste a oeste, com os pequenos conselhos. Eduardo foi muito feliz quando colocou aquela complementação, quando ele coloca que conselho não tem tamanho. Na realidade, ele tem competência, efetividade. Não tem um custo alto para o município, é bom que se diga isso. Hoje, se criar um conselho, você cria com o espaço de uma sala, com uma boa internet, com 2 birôs, e capacitando principalmente um bom técnico para auxiliar os conselheiros, porque eles vêm de diversos segmentos, e aí precisam ser realmente treinados, e nós estamos insistindo muito nisso. Hoje, nesse momento, a UNCM tem, mesmo em período de pandemia, mais de 3 a 5 mil conselheiros em formação. Isso é muito importante. Nós contamos aí com o apoio do Instituto Rui Barbosa, do Instituto Anísio Teixeira, do Conselho Nacional de Educação, do FONSED, enfim, de vários parceiros que têm nos ajudado muito nesse trabalho. Então, eu fico muito grato em uma oportunidade como essa de poder nacionalmente falar um pouco da atuação dos Conselhos Municipais de Educação e, principalmente, de uma visão de futuro que nós temos com a implementação dos currículos em toda a sua intensidade que é necessária. Muito obrigado mesmo pela participação. E, mais uma vez, compartilhar de uma live, de um evento ao lado de Eduardo Champs, me torna cada vez mais assim um educador que aprende, né? Eduardo é um grande professor, é um grande amigo, um grande apoiador da UNCM. Quando na presidência do Conselho Nacional de Educação teve esse papel fundamental para um olhar diferenciado para os Conselhos Municipais de Educação. Eu não me canso de agradecer, viu, Eduardo? Sempre faço isso. Recentemente, na abertura do nosso Encontro Estadual de Santa Catarina,
Não sei se você soube, eu fiz essa referência muito oportuna, que eu considero necessária. Muito obrigado, Carolina. Quero também agradecer esse apoio do Movimento pela Base da Fundação Lema a eventos como este. Você viu que ele é muito bondoso, né? Muito generoso com as palavras aqui para mim. Eu tenho aprendido muito com o pessoal, né? Principalmente ao longo dessa trajetória no âmbito da educação, mas recentemente na educação básica, para mim tem sido um grande aprendizado, né? E principalmente ver, eu acho que isso é uma coisa super relevante da gente destacar, o esforço que todos os educadores do Brasil fizeram num ano absolutamente difícil, num ano excepcional que a gente teve ao longo desse 2020, e é bonito ver o quanto as pessoas conseguiram se superar com todas as dificuldades que a gente enfrentou, né? O papel, a dedicação dos professores, dos gestores educacionais nesse período foi uma coisa muito, muito importante, né? Eu vou finalizar, Carol, dizendo o seguinte, que talvez as pessoas não tenham essa noção. O mundo tem 193 países, tá? Desses, 14 são federações. Todos os outros são estados unitários. O que isso significa? Federação é como o Brasil é, com estados e assim por diante. Agora, desses 14 que são federações, só são entes federados, União, Estado e município. Só o Brasil. Nos outros países, o ente federado vai até o nível de estado, é União, Estados ou províncias, tá? O que isso significa dizer? Que a autonomia dada no âmbito educacional para cada um desses atores, ela gera a necessidade do estabelecimento do chamado regime de colaboração e da articulação entre todos esses atores para que o processo educacional possa acontecer. E o melhor exemplo desse processo de regime de colaboração que a gente pode ter é a BNCC. Talvez de todos os projetos que a gente teve no Brasil, do ponto de vista da educação até hoje, poucos foram construídos em regime de colaboração tão efetivo como foi a questão da BNCC sendo elaborada e da BNCC sendo implementada. Você vê que a gente está falando de articular, de conversar, de orientar municípios, de orientar escolas, de orientar estados para que esse processo possa acontecer. E aí eu queria deixar também o registro final de cumprimentar vocês do Instituto Votorantim, porque esse processo é tão complexo, o processo educacional é tão complexo que todo auxílio que vier para que os municípios, para que as redes públicas, para que as redes privadas possam se articular, possam conversar e possam estabelecer metas comuns e metas conjuntas, é muito bem-vindo, né? Então é bacana quando a gente vê o terceiro setor se articulando para que isso possa acontecer. Eu acho que tem espaço para todo mundo, para que a gente consiga superar as eventuais dificuldades que possam existir no âmbito da rede pública, no âmbito da rede privada, para que a educação possa efetivamente acontecer. E aí o trabalho sendo feito com os conselhos, o trabalho sendo feito com as secretarias de educação, o trabalho sendo feito com os gestores privados, ele de fato vai bem articulado, bem organizado, vai gerar bons frutos, né, para o processo educacional brasileiro. Tá? Para agradecer a vocês aí e deixar um grande abraço a todos. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Juliana. Obrigada, Júlia, da Fundação Lema, que também propiciaram esse momento, né? E eu gostaria de avisar a todos que nós vamos estar fazendo uma matéria hoje, né? Temos uma equipe de comunicação que vai escrever uma matéria sobre essa videoconferência. Temos alguns vídeos que vamos divulgar também. E, além disso, a videoconferência de hoje também vai ficar gravada. Então, para quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo depois, ou quiser assistir por uma segunda vez, depois vai poder assistir novamente. Então, até o final do dia de hoje, vocês devem receber um card com um link para essa matéria, que vai direto para a nossa página do PVE, e vocês podem lá ter acesso a todo o material do webinar, tanto a gravação da videoconferência como o PowerPoint que foi utilizado pelo professor Manuel Humberto e pelo professor Eduardo Deschamps. Muito obrigada a todas e a todos, e até a próxima videoconferência. Até mais!